possivelmente existe água. E se lá tem água, talvez ela não esteja na forma química como ela é realmente. Talvez esteja lá preparada para como se diz, um encontro com alguma célula, alguma coisa da natureza, que ela se transforma em água e desce. Não combinamos nenhuma pergunta, tá? Você pode acreditar que não foi feita nenhuma pergunta prévia. Mas quando a gente estuda desde criancinha os estados da água, é muito comum a gente estudar que é o único líquido que de forma livre e disponível na Terra, ela está nos 3 estados. Então, a forma líquida, a forma sólida e a forma gasosa, essa forma vapor que faz a gente aqui sentir que está muito úmido, está transpirando e tal. É o único líquido da face da Terra que está livre e disponível nessas 3 formas físicas. Aí chega a ciência e diz assim, não são 3 estados não, existe um 4º estado da água. Aí você diz assim, eu nunca ouvi falar. Pois é, existe o 4º estado da água. Aí vem novas pesquisas, que também está contida nesse livro 1, que vai dizer assim, mas existem 2 formas de água líquida. Como assim 2 formas se eu só conheço uma? Então, de repente, você não tem 3, você tem 4 formas, 4 estados da água. Você não tem uma forma líquida, você tem 2 formas líquidas. E você tem os elementos químicos livres e disponíveis. Um é hidrogênio, outro oxigênio, que quando eu junto 2 moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio, eu faço a água. Mas preste bem atenção, se você separar novamente esses componentes químicos e dizer assim, eu estou separando, aqui é só hidrogênio, aqui é só oxigênio, o hidrogênio é altamente explosivo. Tanto é que tem a bomba de hidrogênio muito mais danosa, muito mais devastadora do que a bomba atômica. E você tem o hidrogênio, que também, quando sozinho, ele é uma bomba. Ele é altamente explosivo. Mas quando eu faço essa combinação de 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, eu torno esse líquido que nós conhecemos. E quando eu olho, por exemplo, eu não vejo maldade nenhuma, não vejo risco nenhum, perigo nenhum. Aliás, 70% do nosso corpo é composto exatamente de água. Dentro disso que o senhor falou, achei interessante, né, que o hidrogênio ele é utilizado também como uma bomba devastadora e no final ele se transforma, nessa junção ali dessas células, ele se transforma em água. Ou seja, queira ou não queira dizer, nós estamos tomando uma bomba que faz bem para nós. Nós estamos... É porque o corpo humano não permite a separação química, molecular desses 2 componentes. Então o que entra é a água, as 2 unidas e inseparáveis, as 2 moléculas unidas e inseparáveis. O que sai em forma de urina, ou suor, ou lágrima, unidas e inseparáveis, de sorte que é esse mundo perfeito do qual eu volto a dizer, isso jamais, jamais, com toda a segurança do mundo, foi feito ao acaso. Existe um Deus que tudo criou, tudo formou, e nós não estamos aqui por acaso. Alguém criou tudo isso. Com certeza absoluta. Alguém criou tudo isso. Com certeza absoluta. Pessoal, tá vendo quanta informação, tanta cultura? Eu aqui, do lado do seu Frederico, eu estou me sentindo desse tamanho assim, ó. Porque o seu Frederico tem conhecimento para passar para nós. Olha, gente, é coisa assim que a gente nem imagina. Então, né, falando aqui de hidrogênio, até eu fiquei meio assim, mas da forma como ele explicou, dá para entender perfeitamente. Em algum lugar existe água.
com certeza. Tanto que o homem já disse que achou água em Marte. Né? Pelo menos é o que a ciência mostra, que tem água em Marte. Eu pergunto para o senhor, assim, então, toda essa água que existe, biblicamente falando, fez com que acontecesse o dilúvio, sem sombra de dúvidas, sem uma vírgula para desacreditar desse dilúvio. E olha que eu comecei essa parte da entrevista dizendo assim, se me fosse dado o direito de duvidar de uma coisa, racionalmente, o Frederico é um cientista, é um pesquisador, é um professor de universidade, eu diria assim, então tá bom, se me dá uma chance, eu vou duvidar do dilúvio dentro de um raciocínio linear. Mas quando eu vejo que céticos, ateus, gnósticos acreditam no dilúvio, quando eu vejo que outras profissões ou outras especializações confirmam o dilúvio, lá no topo do Himalaia alguém acha uma ostra marinha, ou acha um sedimento marinho. Em outras palavras, aqui a água salgada chegou, então compete a um pesquisador cristão dizer que tal então se investigarmos. Eu não sei quantos de vocês conhecem uma seca enorme que houve em Israel, em que o profeta mandava o seu ajudante dizer, vai lá olhar para o céu e me diz o que tem. Aí ele olhava o céu, não tem nada, tá bom, vai lá para o céu, olha de novo. E numa dessas idas e vindas ele disse assim, olha, eu vi uma nuvem do tamanho da palma de uma mão. Ele disse, então prepara porque vai chover. Né? Prepara que o negócio vai ser pesado. Ou seja, nós precisamos entender mais e melhor essa relação de água e nós precisamos entender e crer que se a ciência ainda não chegou à conclusão ou não delimitou aonde, de que forma essa água está, ela que trate de correr atrás, porque o meu livro sagrado já diz que no céu existem comportas e lá tem água. E é muito estudo, muito cálculo, muita, como se diz, tem que ter aquele foco naquilo que está fazendo, né, para poder descobrir verdadeiramente, né, essa questão que envolve a água e o dilúvio que houve na Terra, que com certeza existiu, essa água existe, não há sombra de dúvidas, em algum lugar ela está, né? E a água que nos dá, nos mantém vivos também. Exatamente. Eu só gostaria de antecipar aqui o quarto livro dessa série. Então, o primeiro, que já está na gráfica, Água no Contexto Bíblico. Quando eu digo gráfica, está fazendo toda a editoração, está pegando o ISBN, que é um Código Internacional de Publicação de Livros, e que não será vendido. Eu não quero que venda. Se a sociedade me pagou através de impostos, para que é a sociedade que paga o meu salário, para que eu ministre aula, para que eu pesquise, nada mais justo do que eu devolver à sociedade de forma gratuita esse livro. Eu espero que você tenha interesse. Eu tenho certeza que o canal do Paulo vai divulgar isso. Sim, exaustivamente. Quando tiver aí o link, a gente vai passar o link. Vou estar passando na rede social do senhor Frederico, que ele me falou, né, outro dia, da sua rede social ali, que tem um alcance enorme, gigantesco, até fiquei bobeiro, não conhecia, mas acabei conhecendo. Então, o livro 2, ele, como eu disse, ele vai trazer um detalhamento dessas inúmeras citações que existem sobre água na Bíblia. O livro 3 vai falar dessa água, aonde está, porque o dilúvio existiu. E o livro 4 de água, ele vai tratar de um assunto muito, muito especial, muito delicado, e que você também tem o direito de dizer eu não acredito ou eu acredito. Mas nós iremos provar na Bíblia que existe uma íntima relação de água com
o que a humanidade, ou de que forma a humanidade está alinhada com Deus. Então, assim, por inúmeras vezes, fartura, bênção, colheita, semeadura, está associada ao povo obedecer e andar de acordo com os preceitos divinos. O povo transgrediu, o povo pecou, o povo virou as costas para Deus, seca. Então você pode não acreditar, mas eu te dou essa liberdade de dizer, se você acreditou no trabalho 1, no livro 1, se acreditou no livro 2, se acreditou no livro 3, esse que nós estamos previamente discutindo a questão do dilúvio, que você tenha o seu livre juízo e o livre arbítrio de dizer assim, poxa, eu não havia pensado nisso, dessa íntima relação de água com o comportamento humano para com Deus. Esse é o cenário do livro 4. Alguém criou esse copo, Com certeza. perfeito? E quem criou a água que está dentro dele? Você sabe dizer? Então, se há um Criador para esse copo, com certeza há um Criador para tudo que está à nossa volta, que faz parte